Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 23 de maio, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Eu vou falar rapidinho do Nasdaq lá fora, o que rolou, esqueci de falar ontem, mas aqui hoje. O que a gente teve, né? Começando a partir de 23 de maio, que foi aqui, então aqui, meia-noite. Movimento em alta, não teve pullback, eu tô focando mais em tendências, né? Então, esses cruzamentos de médias talvez também eu não focaria apenas em tendências, então aqui no caso de alta. E aí, se a gente vê o movimento aqui, a gente teve um possível pullback, deixa eu puxar pra cá. Possível pullback operável nesse candle, fez troca de polaridade com essa máxima aqui, pullback de médias e deu essa possibilidade de gatilho. Agora, esse eu já acho esticado, o fechamento já estava mais longe das médias, tá? E aí o movimento voltou forte, já era de manhã. Teve a abertura do Avista lá fora, 10h30, né? E aí, movimento muito forte. Notícia também tinha 10h45. Fez um pullback aqui, mas pullback muito agressivo. Não vejo gatilho vendedor. Voltou de forma agressiva. Aí esse aqui eu não vejo, infelizmente, como gatilho vendedor, porque a média de 9,20 já começaram um cenário aqui um pouco sem tendência. Poderia ser um falso rompimento e ficar lateral. E esse fundo aqui era um fundo importante. Mas enfim, o movimento fez outro pullback aqui, só que esse pullback, se eu marcasse projeção e tudo mais, eu ia ver que talvez estaria muito esticado, já não teria risco retorno. E aí passou por cima e aí a gente teve um movimento mais travado aqui. Então talvez a melhor oportunidade realmente foi na parte da manhãzinha, 8 e pouco da manhã ali, muito cedo. Mas pelo menos de manhã, né? Porque tem alguns casos que dá até de madrugada. Já o ouro aqui, apenas, vamos ver, olhadinha. No geral, sem tendência. Começou a criar uma tendência aqui, possibilidade de gatilho, deixa eu ver. A gente pode ter tido esse, que teria, no caso, estopado. Depois a gente teria esse aqui, esse não estopou. Depois já estava um pouco fraco aí até agora. Bitcoin, só para dar uma olhadinha também. Às vezes tem movimentos interessantes, às vezes não. Se a gente for ver que o mercado estava sem tendência na parte da manhã, começou a criar uma tendência forte. Fez aqui pullback de médias de forma agressiva, infelizmente não vejo gatilho. Pullback das 50 ainda não tem backtest de operação dessa forma aqui. E aí, pelo menos não vi nada de interessante. E aí, em relação ao mini dólar, regra de coloração do Renko que a gente teve aqui. Começou o dia nessa região. Tivemos um gap ok aqui. Primeira cor a gente não faz nada. Deu cor de compra. Teria estopado praticamente. Venda também, compra também, venda também. Até que essa compra pelo menos já pagou um pouco. Mais do que as outras que seriam estopado, né? Claro. Mas o movimento estava bastante tenso aqui, essa região estava bem travado, complicado. E esse movimento aqui foi movimento de notícia. E aí essa volatilidade que a gente viu aqui, tanto é que a gente tem um espaço de tempo aqui, foi notícia, tá? Mas o movimento teria trocado de cor durante a notícia, não teria dado tempo de inverter para venda, então eu vou excluir essa possibilidade. Essa compra talvez teria dado tempo, mas ainda era dentro do candle da notícia de 5 minutos. E aí esse pelo menos também teria andado um bocado, demorou um pouquinho para andar, mas teria andado. Essa venda aqui praticamente teria estopado, não andou nada, a compra também, e a venda depois no fim do dia já não ia valer a pena pela hora do pregão. Então assim, no geral hoje não foi tão interessante, mas gráfico de candles também não foi tão interessante assim. Não achei o Renko legal, não achei o gráfico de candles legal. E até avisei ontem que estou sem expectativas, né, de movimentos legais, infelizmente. Já tem um bom tempo. Mas que ontem houve um rompimento de uma região importante. Então, apenas lembrando, ontem o preço fechou rompendo a CLT aqui. Então, fechou acima. E era um grande canal, né, de alguns dias aí, nessa região. Aí eu marquei essa região aqui como um possível troca de polaridade muito importante. Tinha a LT ainda, que poderia servir como troca de polaridade. O gap aqui foi um gap até simples, tentando quase ser de continuidade, mas não rompeu o fundo aqui relevante. Primeiro candle de força vendedora está na cara da 200, a 200 está criando força. Pensar em reversão aqui, eu posso pensar a partir do terceiro candle aqui, mas nem gatilho bom teve e nem confluência suficiente teria. Não teve nem pelo 2, nem pelo 5 possibilidade de reversão. Movimento volta a cair, setup de VWAP também aqui não rola, está na cara da 200. Não é situação de gap dinâmico com Fab 4, nem gap dinâmico de pullback, nem teve situação de gap dinâmico. O movimento passa por baixo, já está longe da média de 9, está esticado.
Não vou entrar em setup de VWAP aqui, porque aqui é totalmente diferente do que eu ensino. Não cabe setup da VWAP aqui. O movimento faz um pullback de média nesse candle, só que ainda está esticado pelos indicadores. O fechamento longe da 20 eu não vou vender nesse caso. Acabou segurando aqui. E aí pensar no 2 minutos talvez como fraqueza da média 9. Deixa eu só ver a hora, se não era notícia aqui. Nós tivemos depois um toque da média 9 de novo, só que pelo 2 minutos. Por isso que eu não curto muito a operação de falha pelo dólar, porque tem essa questão de gap entre candles, o que fica às vezes difícil de analisar alguns pivôzinhos. Eu não vejo aqui interessante, infelizmente, pelo 2 minutos, pensar em compras. O movimento faz um pullback até muito agressivo na média de 20, passou da 20, não gostei desse pullback aqui. Até ruim demais. Voltou. Para eu pensar em vendas, assim, tem que preencher aqueles critérios desse pullback agressivo, só que mesmo assim, esse pullback, lembrando, foi muito agressivo, passou da 20. E aí, quando estava preenchendo, aqui, por exemplo, no Candle 20 já estava muito próximo de notícia. Não teve gatilho no 2 de forma antecipada. E aí tinha notícia 10h45 do PMI, tá? E é importante, era a única notícia relevante do dia. Essa notícia trouxe essa volatilidade, que praticamente engolfou o dia. Só que engolfou, mas um candle de rejeição. E aí as médias estão começando a apontar para baixo, aí o preço tentando agora cruzar para cima. Então uma confusão aqui, esse cenário, não vejo nada a ser feito. Olha como que as médias estão tentando talvez formar um fundo duplo, pode ser, de price action, mas médias ainda não vejo nada a ser feito. Movimento rompe máxima, chega de forma esticada, só que um esticado sem possibilidade, critérios aqui de reversão, crava o ajuste, tá? Faz um pullback nem é tocado em média, então não vou caçar compra aqui, e o movimento volta. Pensar em falha talvez aqui, na minha opinião, precisou testar a média de novo para talvez pensar em uma operação de venda. Faz um pullback agressivo, dá aqui talvez critérios, só que os critérios não preenchem nenhum gatilho interessante e com um candle de intensidade boa para pensar em compras. E aqui nós tínhamos o terceiro toque dessa região aqui, confirmando agora um outro canal, ó. Deixa eu desenhar melhor, né? Aqui é uma LT e essa LT de baixo que nós já tínhamos ali. Então agora possivelmente formando um outro canal. Começou a ter gap entre candles, começou a ter doji aqui. E aí o movimento ficou travado nessa região do ajuste. Média de 9 passou por baixo, média de 9 depois passou por cima. O movimento aqui então ficou meio travado, lateral, feio. E aí depois crava, ajuste de novo, tenta romper. Olha os dojis aparecendo, candles de baixa intensidade, muito próximo do outro. Candles de rejeição, isso aqui é sinal de que não tem muito volume de agressão, tem muita ordem passiva. O movimento chega no topo com doji, candle de rejeição, gap entre candles. Cenário completamente maravilhoso, né? Só que não. Olha só, de novo, candle de rejeição, doji, gap entre candles, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Não vejo isso aqui um bom ativo para se operar. E ainda, olha como que finaliza o dia também, né? Então, assim, no geral, mais um dia complicado. Talvez, se não fosse por notícia, poderia ser algo operável aqui nesse fundo, mas por compras, né? Possivelmente por falha nessa região. Mas tinha notícia, essa notícia poderia trazer um movimento era de baixa, quem sabe, a gente nunca sabe, né? Direção que a notícia pode tomar. Mas aqui o caso acabou formando um outro canal. E aí a gente tá falando dessa questão macro, né? O que a gente teve no geral hoje? A gente teve aqui um movimento que tá meio... Deixa eu ver no gráfico oficial. Tem esse caixote preto aqui em cima, né? Que hoje nem chegou a testar, mas é uma região que parece que vai travar o preço. E esse daqui de baixo que eu vou atualizar agora, porque nós tivemos um fundo hoje, então eu vou deixar aqui nessa região, tá? Recomendo que vocês tenham essas duas regiões marcadas, ainda mantenham SLT marcada. O preço vai estar trabalhando aqui dentro dessa região, então amanhã, se abrir aqui dentro, nós temos as médias aqui de novo, talvez sem tendência, o mercado ficando travado, tá andando de forma muito travada. A gente consegue confirmar isso, por exemplo, no gráfico do tempo gráfico diário. Muito travado, não está fazendo rompimentos de fundos e topos relevantes. Nós temos um topo aqui, nós temos esse fundo e desde praticamente de início de maio, o movimento está dentro dessa região e uma região muito mais travada que é essa aqui. Então, sem grandes movimentos, relevância, assim, nossa, fez um mega rompimento. Não estamos tendo isso. Movimento muito normal, muito tranquilo. A tranquilidade às vezes era boa, só que a tranquilidade também para day traders pode ser muito ruim, porque traz um movimento muito travado, ainda mais dólar, que é um ativo assim que já tem um bom tempo que não anda tantos pontos, igual na época da pandemia, né? Então, baixa volatilidade no dólar é muito ruim.
Porque algumas pernadas a gente vê e fala assim, nossa, essa pernada aqui grande, 60 pontos. Não, não é 60, deve ser uns 25, 30 no máximo. Então a variação muda. Essa aqui, nossa, deve ser 60, 70. Não, 40. Então a gente perde um pouco da noção da quantidade de pontos. É muito sofrimento para poucos pontos. Então esse movimento de alta, maravilhoso. Poderia ter sido muito mais em dias normais, de 55 pontos mais ou menos. Só que isso aqui nem chegou a 30 direito. É muito sofrimento, sabe? Muito sofrimento. E aí, então, em relação ao dólar, pelo menos eu não tô vendo nada com aquela segurança toda, não tô vendo. E eu estou mais, assim, precavida dessa vez, porque o ciclo que a gente teve um tempo atrás, eu demorei a perceber que o ciclo realmente estava ruim e estava duradouro. Então, dessa vez eu já estou já precavida, já tem uns bons dias que eu estou falando que, ó, não vou fazer qualquer operação, porque aquele ciclo anterior eu já traumatizei. Então, eu preciso reconhecer quando a gente não está num movimento macro interessante, que é o caso do dólar, infelizmente. Não é só eu que vejo isso, outros analistas, até pessoas com certificados também estão falando isso. Então, se o macro está complicado, imagina o intraday, né? Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E aí, em relação ao índice, já o índice, setup aqui de regra de coloração do Renko, que a gente teve um gapzinho. Primeira cor a gente não faz nada. Aí a segunda cor aqui andou pouco ponto, tá? Pouco ponto. A compra estopou, venda estopou, compra ter estopado. Assim, gerou como é que fala? Um ruído, esqueci a palavra, ia falar range. Ruído ruim aqui. Essa venda teria andado um pouquinho. A compra teria estopado, a venda um pouquinho, compra estopou, venda estopou, compra estopou. Então, assim, hoje o dia não foi bonito, hein? Não cheguei a fazer nada de Renko, nada de candles. E aí o movimento, essa outra venda aqui, aí essa venda teria pago, né? O movimento já foi bem esticado. E aí depois essa compra aqui foi sofrimento, porque não andou praticamente nada. Aqui começou a compra por volta de 11h15 mais ou menos, e foi até umas 2h30 sem andar praticamente nada. O índice super travado. A venda já andou só um pouquinho, a compra no fim do dia já não vale o risco pela hora. Sim, no geral, então, o Renko não achei, no geral, olhando as operações, o tanto de ruído que deu na parte da manhã, não achei legal, tá? Não achei legal o Renko hoje. E gráfico de candles também, não achei interessante. E lembrando, né, do dia anterior, falei do setup do IFR. Lembrando aqui, em relação ao macro, além do setup do IFR estar ativo, 60 minutos, como fechou ontem, né? Aqui, ó, candle 10, como fechou ontem, super sobrevendido, muito longe das médias. E é raro de acontecer de o LS também fechar esticado. Então, assim, numa região que também tem SLT, que depois eu vou relembrar ela. Então, um movimento aqui que eu não ia caçar vendas de jeito nenhum nas primeiras horas do dia, não ia. Pode ser um dia que venha cair, como caiu de novo, mas é um movimento atípico. Depois eu vou mostrar para vocês outros indicadores que outros analistas usam, que eles também viram esse movimento atípico aqui também. Então nós tivemos deixa eu voltar aqui, um gapzinho de exaustão, porque o movimento fechou muito esticado e aí deu um gap de exaustão. Falei até que poderíamos ter aquele tipo de gap ou dinâmica aqui em cima, mas não tivemos. Primeiro candle de rejeição, e aí fez um pullback na média de 9, só que esse pullback aqui 9 nem tinha cruzado a 20, depois que cruzou. E aí começou depois a trap zone, né? Então essa regiãozinha aqui, pelo menos eu não vejo nada a ser feito. O setup da VWAP, por exemplo, eu poderia pensar em compras nesse setup da VWAP, porque está longe da média de 200, mas vendas não. E o IFR já estava ativo desde a abertura, né? No caso, hoje não seria legal, o IFR teria estopado, porque foi um dia que acabou renovando o mínima de novo. O movimento aqui, nesse início do dia, então, foi um movimento que caiu em forma de canal. Poderia ser um canal que, se considerarmos o gap, né? O gap é um candle de alta. E aí, se a gente considerar o gap, poderia ser uma bandeira de alta, começar aqui o início de uma reversão. Não aconteceu. Teve a abertura do à vista nosso, a abertura do norte-americano, nada de criar volatilidade, só que aí veio a notícia. E a notícia foi essa volatilidade. Então, esse candle aqui foi o candle da notícia, de 10,45 do PMI dos Estados Unidos. E aí, tentando romper esse canalzinho, que poderia ser bandeira de alta, acabou não sendo. Chegou na região de fundo, fechou gap, começou a cair até de forma esticada. Próximo de Keltner, aqui pensar em reversão, não deu ainda sinal de reversão nessas regiões. Ainda não, só foi dar aqui nessa região.
E aí, possível candle de exaustão, isso aqui, ó. Muito chamativo esse candle, possível exaustão. Essa região precisava de confluência. Marcado o primeiro candle, por exemplo, eu tinha pego todos os alvos. Uma retração, talvez. Só que retração aqui só tem uma muito macro. Temos um fundo aqui relevante. Esse fundo que eu tinha marcado ontem, né, na revisão. Um fundo bem forte. Só que o que mais? O que mais que eu tinha? Nível de variação, talvez. Tínhamos talvez 0,5% de baixa, bem próximo, mas alguma projeção, espelhamento, alguma coisa faltou. Então, assim, tinha Keltner, bacana, Keltner. E aí, gatilho. A gente até teve um de contra-tendência, que eu até entendo a região, só que eu precisava de mais confluência, pelo cenário que estava caindo muito forte, não era só aqui, lá fora também estava caindo. Poderia ser talvez um gatilho. 2 minutos, PFR, parcial obrigatória, média de 9, metade da mão. Depois iria conduzir com a média de 20, só que esse cenário aqui não subiu de forma rápida. Passou por cima da média de 20. Isso aqui não é gatilho, porque um dos critérios desse tipo de operação de cruzamento aqui, de tendência, né, é não entrar quando está formando canal. Que isso aqui pode ser uma bandeira de baixa. Então não é gatilho, evitaria stop. Movimento que estava aqui na compra, então sofreu se alguém tivesse feito. Movimento muito lento. A média de 50 começando a se aproximar e quando ela chegou, ela até tentou reagir, foi a reação dela, beleza, a reação dela. Só que aí ela reagiu, nós estamos com o mercado ainda muito esticado no macro. Então pensar em vendas, infelizmente, eu não consigo aqui com um macro dessa forma. Se não fosse por isso, talvez seria até interessante, porque foi um tipo de figura, uma bandeira, que chegou nas 50, 50 reagiu agora para o back de médias. Mas aquela regra que eu falo, 9 cruzamento recente demais, gera um sinal de fraqueza das duas. Sim, mas isso aqui foi reação das 50. Reação das 50. Então ela reagiu, jogou para baixo das médias de novo e as médias começam a criar força. Só que aqui o mercado no macro está esticado. E tanto é que só chegou nessa região, que é esse grande caixote aqui, alguma coisa do suporte macro, fez um pullback, não conseguiu cair, região extremamente forte, voltou. E índice, que não é normal de acontecer isso, né? Começou a ter doji muito próximo aqui, indicando um volume muito fraco. Olha o tanto de candle de rejeição. Isso não é uma coisa muito interessante para o índice, tá? O índice geralmente tem volume maior. E aí o movimento começou a subir em forma de canal. E aí a média de 80 chegou, 80 tentou reagir, não conseguiu. Ainda continuando subindo em forma de canal até finalizar o dia aqui também em canal, mas respeitando ainda essa extremidade dessa resistência aqui. Então, no geral, assim... dia bonito de tendência, não foi um dia bonito de tendência tão clara quanto o exemplo que eu estava fazendo da aula de ontem, né? Mostrei uma tendência tão bonitinha de alta, formando pivôs bonitos. Hoje não foi bem assim. Hoje a tendência, a pernada que a gente teve clara foi só essa. Essa aqui nem deu prosseguimento. Isso aqui foi um movimento de correção complexo formando uma bandeira. Isso não foi uma tendência, uma impulsão grande. E isso aqui foi outra pernada de correção complexa. Então isso aqui foi uma grande lateralidade. A única pernada do dia mesmo foi isso aqui. Só isso. Nada mais. Aqui, consolidação em forma de canalzinho. Aqui também, outro aqui. Então, no geral, foi até feio. E aí o cenário macro complicou, porque eu falei que até... Vamos para o Ibov. O Ibov aqui, nós temos mais um dia de queda. E o cenário, então, 5 dias de queda. Até falei ontem que não é normal essa sequência de vários dias, né? Então, nós estamos agora numa região de pavio, um suporte muito forte, que tende a ter uma reação, talvez de início, né? Um repique. A gente pode ter um repiquezinho amanhã, uma correção. Por causa desse suporte, porque nós temos 5 dias seguidos de queda. E aí, o semanal, o candle semanal, vai fechar amanhã, sexta-feira, né? E o candle semanal do Ibov está tentando romper essa LT. E se essa LT for rompida, o cenário vai ficar um pouco estranho. Porque é o terceiro toque dela, ainda tem pernada 1, 2, 3, 4, há 5 para acontecer ainda. Então, se amanhã o último pregão e for um dia de altazinha, talvez fechar o candle semanal acima dessa LT seria uma coisa interessante. Pode vir a acontecer isso, tá? E aí, olhando em relação ao movimento que nós temos aqui, dessa lateralidade que durou alguns dias, né? Se eu marcar espelhamento, projeção, tanto faz para baixo, nós já temos 100% e o 61 está lá embaixo ainda, que é junto com essa região de suporte. Então, assim, está muito esticado. Essa queda aqui, queda íngreme. E agora começou talvez a dar uma travadinha. Muito forte essa queda. Anulou
o candle da força compradora que nós tínhamos. Só que, lembrem que eu falei que tinha um fair value gap aqui, ó. Porque essa força compradora criou um fair value gap muito grande, preencheu o fair value gap. Nós não temos outro fair value gap tão próximo para ser preenchido. Agora, um próximo mês é só aqui embaixo, mas é um mega. Mas próximo aqui não. Então, preenchido o fair value gap, a gente pode ter talvez mais uma confluência aqui com um possível trava. E aí, olhando pelos 60 minutos ainda, questão de FR ainda está sobrevendida, então não vou caçar vendas de novo nas primeiras horas de manhã. Não vou. Olha como que está longe da média 20. Historicamente, não é normal que o preço fique assim. É aquele ato de divergência, convergência, divergência, convergência. Precisa se aproximar das médias. Se eu vender aqui, eu estou vendendo fundo. Fundo, não tem muito sentido. Não está acontecendo nada assim exagerado para o movimento cair muito mais e não tocar na média. Não é nada de catástrofe, alguma coisa assim. Então, uma correção é necessária. E aí, em relação ao oficial aqui, SLT do alargamento, até vou tirar ela agora, infelizmente não é tão útil dessa vez, SLT também aqui em cima. E aí eu vou deixar ainda esses caixotes aqui são regiões muito importantes do índice futuro, esse aqui, essa daqui, que foi muito importante, essa lá em cima ainda se mantém, e lembrando, né, basicamente respeitou esse canal de baixa que vem acontecendo aí desde dezembro. Só que o movimento agora, essa pernada de alta aqui, eu tinha comentado também que poderia ser, aqui se eu marcar, ó, um ombro, cabeça, pode estar fazendo o OCOI macro para continuar a pernada de alta do semanal e do mensal, tá? Só que essa pernada é importante que não rompa isso aqui, não é legal que chegue no nível da linha do pescoço. Então tá bom, né? Não caia mais do que isso aqui, trava nessa região e talvez volte a subir se for para continuar o movimento de alta do macro. Então 5 minutos da manhã, nós temos aqui uma região que já começou a dar uma trava, algo bem comum que eu falo que Keltner faz. Chegou em Keltner de forma agressiva, o mercado depois tende a ficar travado. Então amanhã nós estamos numa região de suporte macro, está formando uma lateralidade. As médias aqui 9, 20, 50 e 80 já estão indicando uma falta de tendência. A gente pode ter um mercado bem chato amanhã, aquelas que, nossa, chegam em Keltner e ficam uns 3, 4 dias de forma travada, pode acontecer isso. Um dia ficar travado amanhã dentro dessa região, travando consolidação. E se não for, foi um dia de correção querer começar a subir, a média de 200 é extremamente importante. Cuidado com compras na cara dela. Olha como que ela está forte, ela está descendo igual uma bala aqui. Começou, tem 3 dias que não toca ela, a última vez foi aqui. Olha o movimento que ela tá vendo uma bala. Cuidado com compras na cara dela, a região dela tende a reagir para baixo. A função dela nesse caso é dar uma reação para baixo. Então, a única média tão relevante assim. E aí vem aquela questão da VWAP mensal, né? Olha, mais um dia aí renovando o fundo, longe da VWAP mensal. Nós temos aqui, deixa eu confirmar, mais uma semana de pregão. E semana que vem acho que não tem feriado. Então, já começa a dar indicação dessa questão da distância da VWAP mensal nos últimos pregões. Pode se aproximar, então a gente pode ter um cenário de alta, confirmando algumas coisas que eu já falei até o momento. Então, cuidado com esse cenáriozinho aqui da VWAP mensal. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Já o dólar não tem tanto essa distância em relação ao VWAP mensal, tá? O VWAP mensal tá tudo ok aqui em relação ao dólar, tá muito próximo. E aí, falando do macro, hoje teve a questão ontem, na verdade, saiu o resultado da NVIDIA, né? E simplesmente, só corrigindo aqui, tem feriado semana que vem, então a semana que vem é curta. Então essa questão da VWAP mensal fica mais em alerta ainda, tá? Porque nós só temos 4 pregões na semana que vem. Segunda, terça, quarta, não sei se vai emendar, B3 não é de ficar emendando, né? Então sexta-feira deve ter pregão normal. Lá fora, a questão do macroeconomia, a NVIDIA saiu o resultado ontem, balanço. E assim, veio ótimo, só que hoje o cenário, só ela, né? Só ela praticamente lá fora, aqui quase 9,5 de alta, porque o resto sangrou. Então, assim, acho que só não caiu mais, porque a NVIDIA ajudou bastante. Mas a situação deu uma invertida muito forte depois da notícia de 10,45. O cenário é que começou a cair no S&P. O dólar já começou a inverter o movimento para alta, mas nada diferente do que era graficamente. Lembrando, DXY, o dólar. Lembra que eu falei desse suporte aqui, na CLT? Olha lá, está tentando respeitar ainda. Então a notícia nada mais foi do que um movimento
de suporte, de força compradora dessa região. E aí o dólar acabou subindo lá fora, não tanto, tá? Ainda bem, mas acabou subindo. Aqui também teve a influência do movimento de alta do dólar. E o S&P acabou caindo até, assim, normal essa queda. Lembra que eu falei que esse rompimento aqui desse último topo estava com cara de pegar liquidez? O volume está subindo sem, quer dizer, a tendência subiu sem volume, movimento, volume só caindo. E aí, olha o candle de hoje, o candle aqui, um engolfo nessa região desse topo, depois de vários dojis travando, né, nesse topo. E aí foi um candle que foi lá em cima, pegou máximas e voltou e fechou forte. Olha o volume desses últimos candles aqui, aumentando. Então isso aqui, se for ver pelas revisões, até outras imagens que eu postei ao longo dos últimos dias que eu mostrei, né? É um cenário até muito característico e muito parecido com 2008. 2008 nós tivemos um rompimento de uma máxima, um topo falso aqui, voltou tudo e aí nós tivemos o teste do fundo, tá? Então, assim, Wyckoff básico, movimento subiu sem volume. Esse negócio não tá interessante e só a Nvidia carregou o índice lá fora. E lembrando, o ouro está próximo, muito próximo das regiões de máxima histórica. Ah, mas corrigiu forte nos últimos dias. Sim, mas ainda está muito estressado o ouro nessa região, muito. Os juros americanos tá igual o movimento do dólar, respeitando uma LT que eu tenho marcado aqui. Não era isso que eu queria marcar. Eu queria marcar isso aqui. Respeitando o SLT, igual o dólar praticamente. E aí nós temos, deixa eu ver, Nvidia por curiosidade, nós tivemos aqui o rompimento dessa máxima. E parece até que fez uma figura. Talvez eu esteja assim, exagerando, mas parece sim. Um ombro, cabeça, ombro, possível. E aí tá subindo, mas tomar cuidado, hein, com isso aqui, com esse cenário. Que pode ser indicação de possível exaustão, porque de novo, bem longe aqui, mas, igual algumas pessoas falam, possível bolha. Uma bolha que não para de subir, né? O VIX, importante. Olha o movimento que fez hoje. Eu falei isso aqui ontem, né, que o VIX, o problema muito dele nessa região é calmaria demais, é uma região de suporte. Se é uma região de suporte, a gente tende a ter talvez pressão compradora. E hoje nós tivemos um candle bem forte. E aí esses dias acaba puxando às vezes o índice para baixo e dólar para cima. Só que o dia hoje nem foi tão forte. Dia forte são essas barras aqui, ó, essas barras grandes. Isso aqui é forte. Então assim, o movimento até foi um pouco positivo. Chegou a renovar a mínima antes. Então, cuidado com estresses do VIX. O VIX é uma coisa assim que vai ser muito determinante nos próximos dias, semanas ou talvez meses, né? O petróleo está na região de suporte, por enquanto testando. EWZ, nosso Ibov, em forma de ETF, respeitando o canal de baixa. E uma coisinha interessante, né? É essa questão que eu falei do Ibov. O gráfico semanal, muitas pessoas estão vendo essa tentativa da CLT de rompimento, então amanhã vai ser muito determinante. Eu acho interessante essa LT não ser quebrada. Deveria, talvez, fechar com uma correção amanhã e o candle fechar acima dessa LT. Então, assim, esses rompimentos aqui geram um pouco de desespero, pessimismo. Então, cuidado com essa LTzinha. Amanhã vai ser determinante como que o pregão vai fechar. E aí, outra pessoa também comentou sobre o 15 minutos, né, do Ibov. Apesar que está renovando o fundo, ó, hoje renovou fundo de novo e fechou renovando fundo. Nós temos divergência de indicadores aqui. Esse aqui, pelo menos, parece que não tem, mas nós temos desse. Então, eu também tenho indicadores que eu vejo que o movimento está estranho. Média de 20 está longe, está renovando fundo, só que está sobrevendido. Então, pessoas também estão vendo possível divergência nesse fundo. Que talvez deve travar aqui, tá? E notícia amanhã. Temos antes do pregão, mas o gap já vai precificar aí os primeiros candles também. Notícia do Brasil não é de gerar tanta tendência assim. E aí, notícia dos Estados Unidos pode, talvez, a partir de 11 horas... 10h35 tem discurso, mas talvez não movimente. Mas 11 horas tem algumas aqui que não são 3 estrelas, mas pode movimentar. Mas no geral não é uma sexta-feira com notícia assim tão relevante. Semana que vem que vai ser, tá? Então assim, no geral, até muito tranquilo em relação à notícia.